Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Nem o Filho do Homem, repete comigo, nem o Filho do Homem veio para ser servido. Repete comigo, então, quem sou eu? O tema da minha ministração hoje é muito simples, é o que Deus tem falado ao meu coração sobre o sacerdócio de servir uns aos outros. Eu quero que você compreenda hoje o que é servir uns aos outros. E eu quero que você entenda, essa é sua função como igreja. A sua função como igreja não é receber, a sua função como igreja não é ser abençoado, a sua função como igreja não é prosperar, a sua função como igreja é servir. Servir. E servir quem? Primeiro você serve os da casa. É assim que funciona. Primeiro você serve aqueles que estão à casa, e depois você serve os outros. Eu quero que eu e você possamos compreender isso hoje de uma forma muito prática. Aquilo que o Senhor Jesus disse aqui. Aqui eu quero que você veja o contexto. Tiago e João, filhos de Zebedeu, estão aqui dizendo a seguinte coisa. Chegam para Jesus e falam: Jesus, posso te fazer um pedido? Jesus fala aí. Aí fala assim: olha, quando o Senhor for aí, no teu reino, eu e o meu irmão, nós queremos um se assentar à direita e o outro se assentar à esquerda. Eles não pediram nada demais. Eles não pediram nada demais, irmãos. Eles só tinham em sua mente uma forma diferente de pensar o reino de Deus. Eles tinham uma forma diferente de ver o que Jesus estava fazendo. Eu quero que você entenda que eu e você, todos os seres humanos, eles têm uma necessidade de ser importante para alguém. De fazer algo importante. Todo ser humano é assim. Todo ser humano, ele quer ser visto, não é visto, ele quer ser reconhecido por um algo. Todo ser humano. Você não é isento a isso. Então, quando você faz algo na sua casa, na sua família, ou em prol de alguém, você quer que no mínimo essa pessoa reconheça o que você fez. Isso é normal, é de todo ser humano. Mas aqui, é diferente do que eles estão fazendo. Aqueles outros que ouviram, imagine só, estava todo mundo de boa, todo mundo numa boa, e de repente ele chega e fala assim: ó, Senhor, eles falaram baixinho, Senhor, imagine que eles estão falando ao pé de Jesus assim, aí Jesus fala assim: se assentar à direita ou à esquerda, ninguém precisa ouvir, só que todo mundo ouviu. E todo mundo ficou bravo. Por que todo mundo ficou bravo? Por que os outros 10 ficaram bravos? Porque eles queriam a mesma coisa. Eles não ficaram bravos por outra coisa, eles ficaram bravos porque esses homens, eles pediram algo que eles também queriam. Eles também queriam um posto de honra. Eles viam as coisas como algo natural ainda. Aqui eles não estavam vendo um algo espiritual. Eles não estavam falando acerca do reino de Deus como o Cristo fez. Eles estavam vendo que o reino de Deus ia ser estabelecido aonde? Ali entre os poderosos, entre os homens que estavam ali. O Senhor ia vir a depor Roma e eles iam reinar. Essa é a visão deles. Aí Jesus coloca um ponto final no negócio. Jesus chega e fala para eles: olha, nem eu vim para ser servido, eu vim para servir. Porque o que eles estavam dizendo é o seguinte: Senhor, nós queremos mandar. Um se assenta à direita e à esquerda,
é o seguinte: a gente quer ter autoridade de mandar nesse negócio aí quando tiver pronto. Jesus vem e fala para eles: ei, vocês não entenderam ainda. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ou seja, a lógica que vocês têm é uma lógica errada. A forma de pensar de vocês é uma forma de pensar errada. Porque eu não estou aqui para fazer com que as pessoas sirvam vocês quando vocês estiverem em postos de honra. Eu estou aqui para ensinar a vocês a fazer o que eu faço. Você está entendendo, irmão? Muitas pessoas, elas querem um posto de honra. Então, quando você fala em servir, peraí, eu sei cantar, eu sei pregar, eu sei fazer alguma coisa que alguém vai ver. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que isso não é importante. O importante, o que é? O importante é servir. Porque se Jesus não veio para ser servido, olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: imagine você. Verso 42. É que Jesus chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Aí Jesus começa o verso 43: não será assim com vocês. Jesus estava falando para eles: olha, vocês estão pensando dessa forma, vocês estão pensando como os governantes governam, mas o que eu quero que vocês compreendam é que não será assim com vocês. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus, ele não funciona da mesma forma que os homens acreditam que funciona. Então as pessoas querem honra, então elas fazem de tudo, muitas vezes, para ter um microfone na mão. Elas não entendem que a honra não está no microfone na mão, a honra está em servir alguém. Essa é a honra. A honra não está em aparecer em uma plataforma ou não. A honra está em você ser útil para a glória de Deus. E aqui ele continua, ele começa a falar, ele fala: não vai ser assim com vocês. Ou seja, esqueçam essa forma de domínio, esqueçam essa forma de comando, esqueçam essa forma de importância, porque eu não vim para ser servido. Eu vim ensinar a vocês. O nosso modelo, irmãos, é Cristo. Jesus tinha todo o poder, e se quisesse, teria reinado como nenhum outro rei reinou sobre essa terra. Teria ouro, prata e tantas outras coisas, e visto aos olhos dos homens como nenhum outro homem teve. Mas ele veio nos ensinar o que é a vida de Deus. O que é que Deus quer de cada um de nós. Ele quer que cada um de nós veja a importância no outro. Ele quer que nós tiremos os nossos olhos de nós e comecemos a olhar para aquele que está ao nosso lado, como Cristo fez, como Jesus fez. Jesus finaliza aqui: eu sou o Filho do Homem e me tornei servo de todos. Eu sou importante, vocês me veem como importante. Eu sou aquele que mais serve vocês. Eu me tornei servo de todos vocês. Quer ser importante? Então sirva. Quer ocupar um lugar importante? Então seja o principal a servir. Não seja aquele que espere alguém te servir. Não seja aquele que fica esperando as pessoas fazerem algo por você. Ninguém aqui neste lugar, irmão, nós não estamos aqui reunidos para ser servidos. Nós estamos reunidos para servir. Todos nós. Você não é membro, você é discípulo. Amém?
Se algum dia colocaram na sua cabeça, porque o mundo hoje gira em torno de membro. Membro é aquele que vem, que não participa, que não é da família. Não é assim. Jesus não foi esse o modelo de Cristo. O modelo de Cristo é que nós sejamos família, discípulos, replicadores do Mestre. Replicadores de Cristo. Então, se nós somos replicadores dele, ele está dizendo: sirva. Você não veio aqui para que nós fizéssemos o melhor aqui, para você simplesmente desfrutar. Não. Você tem o melhor para você servir. Você está hoje recebendo algo para você servir melhor. Você não está recebendo algo, você não vem na igreja para receber uma palavra de poder para mudar a história da sua vida. Você vem para receber uma palavra de poder para que você mude a vida de alguém. Quando você se importar em mudar a vida de pessoas, Cristo toma conta das suas coisas. Enquanto eu e você sentamos em cima das nossas coisas e falamos: Deus é o meu, 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 não prospera, não flui. Sabe por que não flui? Porque nós não fomos chamados para acumular, nós fomos chamados para dividir. Você está entendendo, irmão? Você está compreendendo isso? Aqui eu coloquei: a quem vamos imitar hoje? Quem nós estamos imitando? Muitas vezes nós, como cristãos, às vezes durante um tempo, nos convertemos em algum ministério, e esse ministério, ele tinha na mente a seguinte coisa: receba, tome posse, é seu, prospera, Deus vai te dar, olha isso e aquilo, e a gente embutiu isso em nós, e nós nos tornamos amantes de nós mesmos. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente ora, e quando a nossa oração só está envolvido a gente, nós nos tornamos idólatras de nós mesmos. Porque o problema da idolatria não é o Deus, que não é a estátua ou alguma coisa assim, é amar a si mesmo, acima de todas as coisas. Isso é idolatria. Então eu olho para mim e começo a fazer a minha vida, e eu não estou nem aí com quem está do meu lado. Ô irmão, o irmão está no hospital. Deus abençoe. Que Deus abençoe ele lá. E você? Não, eu tenho que dormir, eu tenho... O irmão está chorando ali, o problema é dele, ele tem que fazer melhor, ele tem que ser melhor, ele tem que... Irmão, isso é o mundo. A Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram e sorrir com os que se alegram. Isso é serviço. Isso é servir. É visitar alguém quando você quer ser visitado. Já aconteceu isso com você? Irmão, tem dias que eu estava: Jesus da glória, não quero ir não. Cansado, sabe, estressado. Falei: Jesus. E a gente vai. E quem é abençoado sou eu, não é a pessoa. A pessoa é abençoada, mas eu sou mais abençoado do que ela. Porque é como Deus tirasse água da rocha, sabe? Eu, naquele momento, me sinto mais abençoado que as pessoas. Porque servir, irmão, é tudo que a gente tem. Você pode perceber, quando você serve alguém, quando você faz alguma coisa por alguém, você se sente bem. Dá um regozijo. Porque nós somos feitos para isso. Abra sua Bíblia, lá em Romanos 12, versos 1 ao 8. Romanos 12. O que está escrito aí? No primeiro, ele começa assim, ó: rogo-vos. É isso que está aí na sua Bíblia? Ou tem versões diferentes, é ou não é? Mas a minha versão, o que eu queria que nós falássemos é exatamente sobre isso, que ele começa falando sobre isso. Paulo começa: irmãos, eu peço a vocês
encarecidamente. Eu peço a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que o apóstolo está falando aqui? O que esse texto completo, quando você olha ele todo, o que ele está dizendo? Sobre o que ele está falando? O que esse verso ele está dizendo? Muitas vezes a gente olha só uma perspectiva, mas quando nós olhamos o texto todo, vamos analisar alguns pontos dele. Verso 3, vou ler um pedaço só dele. Digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo, além do que convém. Verso 4. Ele está ligando, olha só, o verso 4 ele está ligando o verso 1 aqui. Ele fala sobre a função do corpo. Ele está dizendo que nós somos membros uns dos outros. Aqui eu quero que você entenda o que ele está querendo dizer. Irmão, para você poder comer, você não depende só da sua mão. Você depende que o seu cérebro mande o comando para a sua mão, que a sua mão possa mexer. Mas se o seu braço e antebraço não mexerem, não trouxerem até a sua boca, é impossível você comer. A boca, ela pode querer a comida, mas a comida jamais pode chegar nela se o corpo não trabalhar em pró disso. Eu quero que você entenda que eu e os pastores deste lugar, nós podemos trabalhar e fazer visitas e fazer tantas outras coisas, mas é impossível fazer com que chegue a todos, porque nós somos um corpo. E você, eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e fale para você, ela não entendeu, fala para você mesmo. Você é parte desse corpo. Então você tem uma função aqui, fala para ela. Você é corpo, amém? Nós estamos falando que nós somos corpo. Então você tem uma função aqui. E fala para mim assim, não é ficar sentado, repete comigo. Não é ficar sentado. Eu tenho uma função. Você tem uma função. Nós não conseguiremos, eu quero que você compreenda, nós não conseguiremos viver um evangelho completo se eu e você não entendemos que nós temos uma função de serviço. Se você tem que chegar aqui, olhar para o seu irmão, não falar para ele assim, está tudo bem, e falar, Senhor, por favor, que esteja tudo bem, que ele não fale que está mal, porque eu quero orar por ele. Mas você chega para ele e fala, meu irmão, está tudo bem com você? Ele fala para você, está tudo bem. Irmão, como é que está fulano, o seu pai? Como é que está o seu marido? Como é que está a sua esposa? E os seus filhos estão bem? Ah, irmãos, mudou ou não mudou? Hã? Fala para mim. A gente mal sabe o nome do irmão. Eu quero que você entenda que o Evangelho é muito mais do que Deus pode fazer em mim, é muito mais do que Ele quer realizar em mim, é o que Ele quer realizar através de mim. Esse é o Evangelho. O Evangelho é o meu irmão. Ei, irmão, você está bem? Estou bem. Meu irmão, como é que estão as coisas? Como é que está o seu trabalho? As coisas estão acontecendo lá? Está difícil? Ih, irmão, nem sabe o que aconteceu essa semana. Vem cá, vamos orar. Vem cá porque eu vou orar por você. Irmão, morreu alguém da minha família. E o que você vai falar? Você não tem que falar nada. Você tem que abraçar a pessoa e falar assim, irmão, eu estou aqui. Eu estou aqui. Como é que você está hoje? E essa semana, como é que você passou? O que isso afetou teu coração? Como é que você está? A gente não está nem aí. E a gente diz que é cristão.
A gente não está nem aí como estão as pessoas do nosso lado. A gente vem na igreja, olha para o lado, a paz do Senhor, e fizemos tudo. Não fizemos nada. Se você é membro, você tem função. Você tem que servir. Você tem que servir. Você não é um membro inútil. Você é um membro útil. Porque o corpo de Cristo, ele funciona. Amém? Então você tem que funcionar. Olha para o irmão que está falando, irmão, você tem que funcionar. Tem que funcionar. Verso 9. O amor deve ser sem hipocrisia. 9. Sem hipocrisia, ou seja, sincero, genuíno, verdadeiro. Não é desencargo de consciência. Eu não estou mandando uma mensagem para o irmão simplesmente por mandar. Eu estou mandando uma mensagem para ele porque eu amo, porque Cristo deu uma ordem a nós: amem uns aos outros. Ele não disse se a pessoa é boa, ele não disse se você gosta dela, ele disse que você tem que amar. Você está entendendo, irmão? Aí ele continua, verso 10. A minha versão é assim: amem-se de forma cordial. Sabe o que é esse cordial? Sabe o que ele está dizendo aqui? É filotogos, amor de família, amor de pai e filhos, filhos e pai. É esse amor que ele está falando. Ele não está falando para você amar. Ele está falando que a gente precisa ter um amor verdadeiro. O amor, você ama essas pessoas porque elas pertencem à sua família. Muitas vezes a gente sabe que tem pais ou mães que não são aquilo, ou irmãos que não são aquilo, mas a gente ama eles. Pisa no pé deles para você ver se a gente não ama. A gente ama. E muitas vezes, olha que não são. Tem familiar que Jesus dá glória, é ou não é verdade? Mas a gente ama. E muitas vezes na igreja, a gente olha e fala assim: aquele lá. Não. Está dizendo assim, ó: ame com o mesmo amor de família. Aí ele passa de novo, vamos lá. Uns aos outros com amor fraternal. Ele fala: olha, amem-se com amor de família. Aí ele continua: amem-se uns aos outros com amor fraternal. Sabe o que ele está falando? Amor de irmão. Irmão. Irmão verdadeiro, irmão. Não esse irmão que a gente diz. Quem é o irmãozinho lá? O irmão de óculos, o irmão tirou o óculos, fez a operação, nem sei quem é. O irmão, você sabe o nome dos seus irmãos? Fala para mim. Sabe? Eu sei que tem gente que tem problema com o nome, amém, irmãos? Tem gente que me cumprimenta na rua, a senhora fala assim: quem é? Eu falei: não sei. Mas me cumprimentou, estou cumprimentando. A gente não guarda o nome de todo mundo, é difícil. Mas a afeição, irmão, a gente tem que guardar e a gente tem que começar a sair da superficialidade do amor entre nós. Nós aqui, Igreja de Jesus, nós, Igreja Maad, não estou falando de igreja de fora, não estou falando da Igreja de Jesus Cristo, estou falando de nós hoje. Nós, o que o apóstolo está falando é de nós. A gente precisa sair da superficialidade do amor. Então, Edmilson está passando por um problema, o problema é de Edmilson. O problema é nosso. O problema é nosso. O Glei está passando por um problema, o problema é nosso, o problema não é do Glei. Porque se nós não formos com o mesmo amor,
desse tipo, a gente não entendeu o que é o Evangelho e o que Paulo está falando. A gente vai continuar vivendo nem aí. Irmão, eu vou falar algo para você. Você sabe por que a gente parou de fazer almoço aqui na igreja? Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque ninguém fica para arrumar. Todo mundo quer comer, encher a sua barriga e ir embora para sua casa. E eu quero dizer para você, isso não é igreja. Isso é só o meu. Isso não é igreja. Igreja é, peraí, irmão, tem alguma coisa para mim fazer? Não, não tem, irmão. Está tudo bem, está tudo sob controle, então estou indo embora. Não, irmão. Irmão, a gente não pode entrar aqui, achar que todo mundo aqui está ao nosso serviço. Não está. Nós só vamos conseguir fazer uma consciência de igreja se eu, individual, você individual, olhar e falar assim, eu não posso ficar parado como estou parado. Eu tenho que me importar com as coisas. Você acha que eu consigo dar conta de tudo isso, irmão? Não consigo. Tem um monte de coisa para fazer. O que vai fazer? A gente vai fazer quando der. Por quê? Porque não tem quem faça. Não tem. Não tem, irmão. É difícil. Por quê? Porque eu estou acostumado, eu quero chegar aqui, o culto é 8 horas, eu quero chegar 10 para as 8. Está tudo funcionando? Tudo bem? Passa pelas pessoas ali na porta. Quer sentar ali e ficar quietinho, parece um bicho do mato. Não, nós somos igreja. As pessoas que estão na porta, elas não recebem nada por isso. Eu acho que pelo menos o seu boa noite, elas têm que receber. E em nome de Jesus, isso não é outra coisa, isso é educação. A gente precisa sair e começar a olhar as coisas e ver assim, peraí. Olhar a igreja e falar assim, peraí, deixa eu ver. Meu irmão ali está de cabeça baixa. Será que aconteceu alguma coisa? Ô irmão, está tudo bem com você? Irmão, tô triste. Posso orar por você? Aí a gente é igreja. Não, peraí. Deixa eu ver se algum pastor vai lá. Não foi que Deus não está falando, não, irmão. Tem coisa que Deus não precisa falar. A gente precisa se importar. O irmão não veio no culto, alguém mandou mensagem para ele, alguém falou, não, deixa o irmão, deixa Deus tratar com ele. Não, irmão, se ele é meu irmão, eu queria que ele estivesse comigo. Você está entendendo? É a consciência, irmão, que a gente precisa ter uns aos outros. Verso 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Irmão, o que é isso? Vamos lá. A igreja ajuda. A gente faz coisas? Faz. Mas eu tenho aprendido, e Deus tem me ensinado cada vez mais, a ajudar pessoas individualmente. A gente está mantendo pessoas na casa de recuperação que não é a igreja que está pagando. Tem gente do seu lado, muitas vezes, que precisa que você sirva elas com seus bens. Você olhar para ela e falar assim, irmão, você está precisando de alguma coisa? Às vezes a pessoa não fala. Às vezes as pessoas estão passando por necessidade, elas não têm com quem contar. Porque a gente não está nem aí, eu dou meu dízimo na igreja, fiz a minha parte. Não, irmão, você não fez. Se ele é seu irmão, entenda, se ele é seu irmão, se fosse seu irmão, batesse na porta da sua casa, você ia deixar ele com fome? Ia? Você tirava da sua despensa, dividia o seu arroz no meio, mas ele não ia ficar com fome. E é assim ou não é? Por que é diferente entre nós? Por que tem que ser diferente entre nós? Porque a igreja
como Maad tem que fazer, e você está sentado, está vendo, vê, olha as coisas e não faz nada. Irmãos, a gente tem que agir diferente. Nós temos que pegar isso e entender o que ele está falando. Eu tenho que servir alguém. Esses dias eu acordei, eu fui para Santa Catarina na convenção da empresa. E eu acordei de manhã aquele dia, falei, Senhor, eu fiz o meu devocional, fiquei um pouco com Deus, falei, Senhor, que hoje eu possa servir alguém. Aí acordei e falei assim, vou correr. Aí catei e saí, falei, vou correr aonde? Sei lá. Saí correndo, depois peguei uma via, aí peguei a principal, estava correndo na principal, daqui a pouquinho veio um carro parando, pneu furado, para na minha frente assim, aí é uma mulher assim, ela sai do carro, aí eu passei por ela correndo, o Espírito Santo falou assim, você não quer servir alguém? Eu voltei, moça, você precisa de ajuda? Ai, moça, você caiu do céu. Catei, tirei lá, desapertei o negócio lá, estava ruim o macaco dela, peguei umas pedras, dei umas batidas lá, tirei a roda, tirei o pneu, coloquei o step dela, não me sujei tudo, e ela falou, ai, você está tudo sujo, ai, não sei o que. Tá tudo bem. Eu falei para ela assim, Deus me mandou aqui hoje. Você é da onde? Eu falei assim, sou de São Paulo. Você está indo para onde? Eu estou para Santa Catarina, não era nem para mim estar aqui, moço. Era para mim vir amanhã. Eu vim hoje porque Deus me mandou aqui para te servir. E quando eu estava trocando ali, eu pude falar de Cristo para ela. Ela era cristã. Falando do Senhor com ela, trocando pneu, travei, coloquei lá. Ela falou, eu não sei como te pagar. Eu falei assim, o Senhor já pagou. Eu pude te servir hoje. Para mim está tudo bem. Moço, lava a mão aqui, passa a mão aqui. Não, pode ficar tranquilo, eu vou para o hotel. Você não vai correr mais? Não vou correr mais, já fiz o que eu tinha que fazer. Eu não sei nem por que eu vim para cá, moça. Não sei nem como parei aqui. Se eu falar para você que eu coloquei na minha cabeça por onde eu ia correr, não coloquei. Mas o Senhor sabia que você ia precisar de alguém. E eu sou esse alguém que o Senhor mandou. Troquei o pneu dela, irmão, eu fui embora. A alegria não era dela, a alegria era minha. Eu saí dali regozijando no Senhor. Falei, Senhor, obrigado. Porque muitas vezes a gente acha que servir as pessoas é só dar uma palavra, né? Não, vou mandar um texto, vou mandar alguma coisa. Não, irmão, servir as pessoas muitas vezes é sujar suas mãos. Vai sujar sua roupa bonita. Vai tirar você do rumo que você traçou. Eu não queria ter... Irmão, você acha que eu queria trocar o pneu? Eu não queria, eu tinha que trocar, não que eu queria. Ninguém sai acordando e fala assim, não, hoje eu vou trocar um pneu de carro. Ninguém quer trocar, irmão. Mas ela precisava ser servida. E foi alguém que Deus mandou naquele lugar para servir. Era a minha opção, eu podia ter passado correndo e indo embora. E estaria tudo bem. Deus ia fazer de uma outra forma. Mas eu não ia servir. E eu quero servir. Então, quando a gente começa a olhar com esse olhar, de olhar para o meu próximo, olhar para as pessoas que estão aqui, os da casa, e falar assim, irmão, que eu posso servir você? Será que tem alguma coisa que eu posso servir? Às vezes você não precisa de nada, às vezes você precisa compartilhar um versículo. Às vezes você precisa só mandar para ele, ligar para ele, mandar uma mensagem. A gente, irmãos, o mundo quer nos prender em nós mesmos. E nós precisamos romper isso em nome de Jesus. O verso 15. Estou sem horário, deixa eu ver aqui. O verso 15. Ele fala assim: alegre-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. O que é isso?
Não é ser o Zé pessimista, né? Chega em alguém, ó, o dia, ó, o céu, ó, azar. A pessoa está feliz, vai deixar ela triste. Mas está dizendo em você realmente partilhar do sentimento que ela está tendo. Tem momentos, irmão, que não adianta você tentar alegrar ninguém. As pessoas não vão se alegrar porque o momento não é favorável. O que você tem para fazer? Estou aqui, vamos chorar junto. Vamos chorar junto. Mas se a pessoa tiver uma vitória, tiver uma conquista, tiver alguma coisa, eu vou me alegrar com ela, eu não vou ficar. Porque ela e não eu, Deus. Porque o Senhor faz com ela, dá para ela e eu não. Por que ela tem e eu não? Por que o Senhor abriu a porta para ela e para mim não? Porque o Senhor, irmãos, em nome de Jesus, se nós temos em nós o Evangelho, e se isso é verdade, eu vou me alegrar com ela. Irmãos, eu me alegro quando as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, conquistei isso. Irmão, é como se eu tivesse. É como se eu tivesse conquistado, é como se eu tivesse comprado, é como se eu tivesse feito, porque eu me alegro com meus irmãos. Eu partilho da alegria deles, porque a minha alegria é o que? Ver as pessoas alegres. E nós precisamos partilhar desse mesmo sentimento. O que Paulo está falando no capítulo 1, quando nós lemos lá no verso 1, ele está falando de servir. Todo o capítulo é serviço. É voltado para servir. Quando o verso 1 fala, rogo-vos, ele está dizendo, eu suplico a vocês. É como se ele estivesse falando, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. É o que ele está dizendo. Ele está olhando para a igreja e falou para assim, vocês não podem ficar parados, vocês não podem ficar além, vocês, por favor, se mexam. É o que ele está falando. Aí ele continua, o quê? Pelas misericórdias de Deus. Porque ele estava falando, amem e se importem, sabe, internamente, que isso mova o coração de vocês, que isso mova vocês internamente, que não seja apenas superficial. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, igreja não é lugar de viver superficialidade de amizade, superficialidade de amor, superficialidade de intimidade, de estarmos juntos realmente. Não é lugar. Isso você faz na sua empresa. A igreja não. Igreja é família. Igreja é vida uma na outra, é misturado o negócio. Sabe? A igreja é... E a Fran? Puxa, a Fran essa semana não veio. Fran, tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Ah, estou trabalhando demais. Fran, vou orar e Deus vai abençoar a sua vida. Você está entendendo? Não simplesmente chegar e falar assim, ah, não veio. Pode ser alguma coisa. A súplica de Paulo vem de dentro do íntimo dele. E o que ele está suplicando? Qual é a súplica que Paulo está falando? Que os cristãos ofereçam seus corpos em sacrifício vivo. Essa é a súplica dele. Que você ofereça a sua vida, o seu serviço, como sacrifício. Que você não olhe para você somente, mas que você ofereça a sua vida como sacrifício vivo, para servir. Isso é sacrifício. Aí o Senhor continua no versículo, que é o que? O sacrifício santo e agradável a Deus. O que é o sacrifício santo e agradável a Deus? Servir. Servir é agradável, é santo ao Senhor. Não é a práticas religiosas. A gente foca somente em religiosidade. Não, é servir. O que eu posso servir? E por que fala que é sacrifício? Porque é difícil. É difícil. Quando você chega em alguém para perguntar para a pessoa, irmão, você tem que quebrar barreiras, não é? E a gente, sabe de uma coisa? Não vou fazer não. Porque é difícil. Gente, é difícil, irmãos. É ou não é?
Gente, é difícil. Tem gente que você olha e tem uma cara feia, irmão. Aí você vai falar com a pessoa é um doce. Tem gente que tem uma cara bonita, você vai falar, a pessoa é azeda. Mas é sacrifício, eu tenho que fazer. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir além, porque isso é agradável, isso é santo ao Senhor. Servir o meu irmão é santo ao Senhor. A gente acha, não, é só oração, é só aqui, é só... Não, irmão. Não é. Isso é o nosso culto racional. Intencionalidade. É o culto racional ao Senhor. Servir intencionalmente. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Você entende que quando você serve o seu irmão, você está cultuando ao Senhor? Você já imaginou isso? A gente acha que culto é só isso aqui. Não, culto é quando se reúne. Não. Quando eu estou servindo o meu irmão, é um culto. Quando eu sento com ele para tomar um café, uma xícara de café, e em nome de Jesus, se você não tem, me fala, eu te dou 1 quilo de café. Ah, não, dou não, irmão. Vou dar 100 gramas, porque 1 quilo de café é muito caro. Irmão, você precisa sentar com as pessoas. Você precisa... Ah, pastor, sabe o que acontece? Eu tenho dificuldade de pessoas na minha casa. Marca na padaria. Comer um pão de queijo. Perguntar realmente para ela se está tudo bem. Conhecer o seu irmão. Dar aquilo que é devido ao seu irmão. Amor fraternal. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando eu sirvo o corpo de Cristo, eu me torno um sacrifício vivo que agrada a Deus. O verso 2 continua. Não se conformem com esse mundo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: não amem as pessoas como o mundo ama. Não ame o seu irmão do mesmo jeito que o ímpio ama. Não se comporte com ele do mesmo jeito que as pessoas lá de fora se comportam. É isso que ele está falando. Não seja a mesma coisa. Não haja como eles. Não seja individualista. Não pense só em você. Não queira só benefícios para você. Não pense só se vão te beneficiar, se as coisas vão beneficiar você. É isso que está dizendo. Ele está dizendo: não se amoldem, que vocês não ajam da mesma forma, que eles encontrem aqui no nosso meio aquilo que eles não encontram lá fora. Você não pode amar o seu irmão do mesmo jeito que as pessoas do trabalho dela amam ela. Aqui tem que ser diferente. Aqui o negócio tem que ser intenso. Você tem que ser comprometido com o seu irmão, mais comprometido que as pessoas lá fora são. Porque as pessoas lá fora falam a mesma coisa que a gente. Tá tudo bem? Elas querem receber um tudo bem. Elas querem receber um tudo bem. A gente não pode, é isso que ele está falando aqui. Olha lá, quando você olha em 2 Timóteo 3. Abra aí. Tem alguém para projetar? Não? Vou pegar aqui. 2 Timóteo 3, versos 2 e 3. Vou ler só alguns, tá? Não, pode deixar, tá bom. Veja aqui. Porque haverá homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e irreverentes, sem afeto natural,
sem compaixão, é isso que está falando. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Verso 5. Tendo aparência de piedade, mas negando, porém, o seu poder. Afaste-se deles. O que está falando? Está falando do que o mundo oferece, o que acontece. Ou seja, a gente não pode ser o que está no versículo 5, aparentar que se importa, quando na verdade a gente não se importa. A gente não pode aparentar ser bom, se na verdade a gente não é bom. A gente não pode aparentar que é irmão, se de verdade a gente não é irmão. É o que o texto está falando, e isso, irmãos, está cheio. O mundo está assim, e Paulo vem falar assim: não se conformem com isso, não se amoldem a eles, não ajam da mesma forma, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Como? Verso 1: sendo sacrifício em prol dos seus irmãos e irmãs, servindo como Cristo serviu. Irmãos, não dá para ser superficial mais. Não dá para a gente chegar e achar que a gente... cheguei aqui agora, como é que vai ser? Não, irmão. A igreja ela é feita de pessoas que se importam umas com as outras. A gente tem uma dificuldade, irmãos. A gente marca grupo, ninguém vai. Vamos marcar um grupo, vamos se reunir, vamos. Tá tudo bem, tá tudo bem. As pessoas não aparecem, não dão satisfação, nada, como se simplesmente tudo bem. Não pensam que a pessoa que convidou, ela já preparou tudo. Não pensam que eu vou estar presente porque eu quero me relacionar com os meus irmãos. Não! Eu quero me fechar no meu mundinho. Eu quero ficar aqui. Mas aconteceu um problema. Eu quero que alguém resolva e ajude a resolver. Não, irmão, ninguém vai te ajudar. Se você se fechar no seu mundo, você vai viver sozinho. E a Bíblia nos deixa muito claro que um sozinho não consegue resistir. É por isso que nós temos que ser irmãos, porque eu preciso de você. Eu preciso de você. Se nós não tivermos essa consciência, a gente não vai viver o Evangelho. O Evangelho não é eu, o Evangelho somos nós. O Evangelho não é acerca de que Deus nos salvou, é acerca que Deus salvou uma família para a glória do seu nome. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Você está entendendo a sua responsabilidade? Filipenses 2,5. Vou acabar já, viu, irmãos? Perceberam que eu cheguei, né? Tenho em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento que houve em Cristo Jesus? De não esperar ser servido, mas servir. Não esperar que as coisas aconteçam, mas fazer as coisas acontecerem. Você percebeu uma coisa? E nós já ouvimos em algumas igrejas sobre isso. As pessoas dizem o seguinte: você quer crescer, você quer ser bom, você quer isso, você quer aquilo, ande com os melhores. É assim ou não é? Hã? Já viu? Já vi até assim na igreja: águia anda com águia. Já ouviu isso? Engraçado. Jesus veio sobre a terra, ele pegou 12 pessoas que não sabiam absolutamente nada. Pessoas simples, pessoas não eram pessoas de posses,
pessoas, elas tinham um coração. E a gente precisa analisar o coração. Às vezes a gente olha e fala assim, não, quero andar com aquele lá, não, irmão. Talvez aquele não seja, mas você é. Então acrescente na vida de alguém. Eu quero que você entenda que se nós não nos olharmos como realmente irmãos, a igreja vai se tornar uma congregação de pessoas que se reúnem para um culto. Aí a gente perdeu a essência, a gente não está falando de evangelho. É difícil? É. Cansa. Eu tenho que falar para você, cansa. Mas eu quero dizer uma coisa. Quando uma pessoa só fala assim, olha, eu estava mal naquele dia e você estendeu a mão para mim. Obrigado. Já valeu a pena. Eu quero convidar você a sair da superficialidade da vida cristã. Quero convidar você, eu estou que nem o apóstolo Paulo estava aqui, pelo amor de Deus. É o que ele estava falando. Ofereça-se. Saia do eu para nós. Saia da sua importância para a importância nossa. Você percebeu que para você poder se ver, você tem que olhar no espelho? Mas para você ver o próximo, é muito simples. É um algo natural. É um algo que Deus já fez. Por que Deus fez isso? Para que a gente pudesse servir o próximo. Não só eu. Não existe mais você. Você é parte de uma família, de pessoas que precisam de você. E você precisa viver o Evangelho. O Evangelho não é acerca do que Deus vai realizar em você. É o que Ele quer realizar através de você. Deus quer transformar pessoas nesta casa. E Ele implantou essas pessoas aqui, porque eu e você podemos ajudar elas. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Você não é membro neste lugar. Você é discípulo. Você não é qualquer um. Você é membro de um corpo que mexe, que se move. Então meu recado para você é: mova-se. Mova-se. Não espere. Faça. Procure o que eu posso ser útil para você. A gente faz aqui, e eu já coloquei no grupo algumas vezes, irmãos, quando você coloca assim, a gente precisa de obreiro, irmão, ninguém se oferece. Sabe por que não se oferece? Porque é trabalho. Eu não estou afim de trabalhar. Eu estou afim de que tenha alguém trabalhando lá. Mas eu não. Quero ser servido. Irmão, você é igreja. Você tinha que ter brigar para a gente poder se colocar lá para você servir a igreja. Tinha que ter esse prazer. Vocês estão entendendo? Isso não é bom só para o próximo. Isso é transformação para o seu coração. Isso é vida para você. Toda vez que você serve alguém, a vida flui em você. A vida flui em você. Então mova-se. Eu queria que você orasse por alguém que está do seu lado. E já vai acabar. Eu queria que você pudesse falar para ela, se é que você pode dizer, amém, irmãos? Pode contar comigo. Não vale cônjuge, né, irmão? Vale, né? Cônjuge não vale. Tem que contar, o cônjuge já tem que contar, irmão. Tem que contar já. Eu queria que você falasse para alguém, você pode contar comigo. Estou aqui. Somos pessoas difíceis. Mas pessoas difíceis que Deus uniu.
para que fôssemos um no Senhor, para que Ele cumpra o seu propósito sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai amado, eis-nos aqui. Eis-nos aqui essa manhã. Nós clamamos, nós oramos, para que o Senhor venha sobre nós, nos dê um coração entendido para que possamos servir. Há algo mais importante, Senhor, e não é acerca de nós, é acerca do que o Senhor quer fazer através de nós. Nós não podemos, Senhor, enterrar o nosso talento, nós precisamos servir alguém com os nossos talentos, com aquilo que o Senhor nos deu, com aquilo que o Senhor deu, entregou às nossas mãos. Que possamos olhar, Senhor, para o próximo, que possamos olhar, Senhor, muito além do que simplesmente nós. O nosso bom estado, Senhor, não vem, Senhor, daquilo que o Senhor entrega para nós, vem do que fazemos com aquilo que o Senhor entrega para nós. Que nós possamos ser bênção, Senhor, para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que são os nossos lados, os nossos irmãos, que possamos sair da superficialidade, Senhor, e possamos entrar na profundidade, Senhor, do amor de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que possamos servir ao nosso próximo, porque foi para isso que o Senhor nos levantou, foi para isso que o Senhor nos resgatou, para que sejamos um, para que todos conheçam que o Senhor vive, e vive através de um Filho de Deus, vive através de alguém que resolveu, Senhor, viver para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.